Oi gente, tudo bem? Esses dias eu postei no Instagram uma foto desse cartãozinho aqui que fala dos 5 critérios da disciplina positiva e várias pessoas me perguntaram e me pediram para falar mais sobre ele. Ele é fruto de uma caixinha, essa caixinha aqui, que ela fala dos... Eu realmente ainda não sei trabalhar com isso de foco. Agora eu entendo o pessoal que fala tá focando. Nessa caixinha aqui que fala das ferramentas da disciplina positiva. Eu provavelmente vou trabalhar muitos dos cartõezinhos que tem aqui dentro para os próximos vídeos. Cada cartãozinho é uma ferramenta, então a gente tem muitas ferramentas da disciplina positiva. Mas hoje eu vou falar sobre os 5 critérios da disciplina positiva com vocês. Os 5 critérios da disciplina positiva são coisas que fazem com que o relacionamento seja mais respeituoso e que seja mútuo. E a gente começa a entender a criança como um outro ser humano que também tem as suas necessidades, suas limitações, as suas incapacidades de lidar com sentimentos, principalmente com as suas limitações fisiológicas na parte cerebral, de lidar com algumas coisas, e a gente começa a pensar na forma como a gente ajuda ela a desenvolver para chegar naquele ser humano que a gente espera que ela seja um dia. Sempre que a gente fala disso num curso de disciplina positiva, por exemplo, e vocês podem fazer essa atividade na casa de vocês, em uma folha você colocar todas aquelas características de ser humano que você gostaria que seu filho tivesse daqui a 20 anos. Se ele fosse um adulto hoje, chegando na porta da sua casa, que tipo de características você gostaria que ele tivesse? Em geral, essas características são muito parecidas, para não dizer que são praticamente as mesmas em todo curso que eu vou de disciplina positiva. E a minha treinadora, por exemplo, ela trabalha nos Estados Unidos e eu tenho uma outra treinadora que trabalhava na China, e como elas mesmo disseram, é impressionante porque pode estar desenhado em chinês, pode estar escrito em inglês, em espanhol, em português, e as características de ser humano que a gente gostaria de alcançar são muito parecidas. Ou seja, a gente quer que seja um ser humano amável, que seja um ser humano sonhador, que ele seja feliz, que ele queira buscar seus objetivos, que ele não desista fácil. E geralmente as formas como a gente ensina hoje conflituam muito com aquelas características que a gente gostaria que ele atingisse quando fosse um adulto. Então esses primeiros 5 critérios aqui, eles servem como um guia de como a gente chegar naquele adulto que nós gostaríamos que os nossos filhos fossem. O primeiro critério é: ajude a sua criança a ter um sentido de conexão, de pertencimento e importância. A pessoa que criou a disciplina positiva, eu já falei dele num outro vídeo, se você quiser você pode dar uma olhada aqui em cima, se chamava Alfred Adler, e ele usava uma palavra em alemão que eu vou escrever aqui embaixo porque eu não sei falar ela, mas ela queria dizer um senso de pertencer que o ser humano tem. Todo ser humano nasce com esse desejo de pertencer a algo, pertencer à nossa família, pertencer à nossa comunidade, e a gente vê isso a todo momento. A gente vê como jovens que estão dentro de colégios, as crianças se agrupam em grupos, fazem parte de rodinhas, e depois dentro do trabalho. Ou seja, nós seres humanos somos seres extremamente sociáveis. A gente quer ter esse senso de pertencimento desde que nós nascemos. Inclusive é uma necessidade de sobrevivência, porque se a gente não tem um senso de empatia com a nossa mãe, com o nosso cuidador, se eles não se importam com a gente, se eles não fazem a gente pertencer àquele grupo, se eles não veem a gente como parte daquele grupo, a gente não sobrevive como ser. É sempre muito importante você perceber se a forma como você está tratando a sua criança está fazendo ela se sentir parte da sua família, parte do grupo, parte da sua casa, parte da sua comunidade. O segundo critério é se essa relação está sendo mutuamente respeituosa e amável. O que isso quer dizer? Não adianta você fazer tudo pela criança, você fazer todos os desejos dela, você ser respeitosa com ela ao mesmo tempo e esquecer que você também é um indivíduo. Quando você respeita a si próprio também, você está ensinando para as crianças que é importante você ser amável, é importante você ser respeituoso, mas não só com o outro, que isso tem que ser uma relação de via dupla. Você tem que respeitar o outro para ser respeitado e você tem que se respeitar para poder respeitar ao outro. O terceiro critério da disciplina positiva é se é efetivo a longo prazo, ou seja, você considera o que a criança está pensando, sentindo, aprendendo e decidindo
sobre si mesma, sobre o mundo, como ela vai fazer para sobreviver e prosperar nesse mundo e quais são os conceitos que ela vai acreditar que são verdades a partir das atitudes que você tem com ela. A gente fala muito hoje a respeito de mindset, de liderança, de mindfulness, um monte de ferramentas a respeito de entender a si mesmo, de compreender como a gente se sente com relação a nós, de aprender a estar no presente e não no futuro o tempo inteiro, de tentar controlar a ansiedade, se sentir com autoestima, de amar a si mesmo. Então esse terceiro critério, ele fala muito sobre isso, sobre como a gente ensina as crianças essas coisas para elas não chegarem no futuro tendo que recorrer a um montão de ferramentas porque elas não entenderam como se amar, como se respeitar, como se entender como ser humano, como saber o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando e se analisar sozinha e se perceber sozinha. Ela vai precisar de ajuda para isso e essa é a ideia, que a gente esteja lá para ajudar ela a começar a entender o que passa dentro dela. Quarto critério da disciplina positiva é ensinar valiosas habilidades sociais e de vida, como respeito, preocupação pelos demais, resolução de problemas, cooperação. Todas essas habilidades, elas podem ser forçadas depois da vida adulta, mas o ideal seria que a gente crescesse entendendo essas coisas, crescesse pensando em como o outro se sentiu, em como eu me senti, quais são as consequências das coisas que eu faço, das coisas que eu falo, como eu expresso para os outros as consequências do que o outro fala, do que o outro faz. É muito sobre um autoconhecimento também. Eu sempre digo muito que a disciplina positiva ensinou tanto quanto para mim sobre mim do que sobre educação, do que sobre ensinar a Bia, porque cada vez que eu ensino alguma dessas coisas para ela, eu percebo um montão de coisas dentro de mim que eu nem imaginava. E o quinto e último critério é que a ideia é que sempre a gente convide as crianças a descobrirem quão capazes elas são. A gente subestima muitíssimo as crianças, a gente às vezes não se dá conta de quantas coisas elas são capazes de fazer sozinhas. Eu percebi isso depois de alguns vídeos que eu publiquei, como por exemplo o vídeo do omelete. As pessoas, mas como a Bia quebrava ovos antes dos 2 anos? Como faz isso? O vídeo da pizza também, e o vídeo dela na panela mexendo o omelete, que é quente, talvez um pouco perigoso. As crianças são capazes de tantas coisas que nós nem imaginamos. Elas têm respostas tão inteligentes se a gente lembra de fazer as perguntas certas. Esse critério é sobre isso, é sobre a gente analisar o quão capazes elas são e quantas vezes a gente não tá talvez tirando a oportunidade de elas fazerem coisas sozinhas porque a gente acha que elas não podem. E isso vai desde as coisas pequenas, como guardar o sapato no lugar, ir no banheiro sozinhas, conseguir guardar os brinquedos no lugar, arrumar a sua cama. Existem várias tabelas na internet falando sobre isso já, e que por às vezes a gente quer fazer muito rápido ou quer acabar logo com a situação, acaba fazendo no lugar dela e acaba tirando a oportunidade dela perceber o quanto capaz ela é, e acaba tirando a nossa oportunidade também de perceber quanto elas podem fazer sozinhas. E é incrível o quanto elas podem fazer sozinhas. Eu espero que esses 5 critérios tenham te ajudado a entender quais os caminhos que a disciplina positiva tenta percorrer, como a gente tenta olhar sempre lá na frente, sempre no futuro, sempre como as nossas atitudes do hoje vão repercutir daqui a 20 anos. Espero que a relação com a sua criança seja cada vez mais forte, mais amigável, mais respeituosa mutuamente. Se você tiver sugestões de vídeos, por favor, deixa aqui embaixo. Se você tiver dúvidas, questionamentos, é só deixar um comentário aqui embaixo também. Se você tá gostando desses vídeos, se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo, um beijo enorme e até a próxima. Tchau!